Muito boa noite para você que tem acompanhado com a gente a websérie 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Aproveita que a live está começando agora. Por favor, curta a nossa página aqui no YouTube. Por favor, clica no sininho. É muito importante para a gente que você curta a nossa página. Isso aumenta o nosso alcance, o nosso poder de levar essa mensagem tão importante para esse Brasil tão grande. Aproveita que está começando, chama todo mundo, vem com a gente tem uma noite muito especial para tratar um tema que é tabu. Hoje tem tabu na tela, aviso pessoal, direito de profissionais do sexo. Hoje a gente vai falar desse tema que é super complicado, um tema que divide opiniões até dentro do próprio universo da luta feminista. A gente tem correntes que compreende o trabalho de prostitutas como uma forma de trabalho que merece direitos, outras correntes que abolicionista, que diz que esse tipo de trabalho não deveria existir. É um tema super complexo que a gente vai tentar trabalhar aqui no que for possível nessa nossa 1 hora e vamos começar para a gente não perder mais tempo com o nosso debate. Eu quero desejar boa noite para todo mundo e eu já vou trazer a palavra para a Thaís. Thaís, boa noite para você. A Thaís, que é da Organização Internacional do Trabalho, eu queria pedir para que você falasse um pouco sobre os conceitos, para a gente começar balizando todo mundo. Qual é a diferença entre exploração sexual, prostituição forçada? Explica para a gente um pouco os conceitos que você acha importante o nosso público para a gente começar a avançar nesse debate. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Boa noite, Grazi, minhas colegas e todo mundo que está assistindo. Primeiro, muito obrigada pela chance, pela possibilidade de estar com vocês discutindo um tema que é tão importante, né? Que diz respeito, na verdade, a tantas pessoas e diz respeito ao nosso mundo do trabalho, à nossa organização como civilização. Então, é fundamental realmente a gente começar com os conceitos, né? Porque existe uma confusão muito grande de conceitos, de terminologia. Isso vem ao longo da nossa história. Se a gente fosse falar da história da construção, e aí falando de Brasil, de sociedade, a gente tem esses conceitos se misturando, e algumas vezes essa mistura de conceitos acabam servindo para estereotipar determinados exercícios e atividades, como é o caso da prostituição. Então, muito claramente, o tema da exploração sexual, quando a gente fala exploração sexual, a gente está falando de uma discussão e de um conceito, de uma definição que foi discutido assim muito fortemente no final, no começo dos anos de 2000, mais ou menos, pelo movimento da criança e adolescente. Ele significa a relação sexual realizada com criança ou adolescente, ou seja, até 18 anos de idade. Então, qualquer relação sexual não consensual praticada com criança e adolescente que tenha um fim, aí a finalidade dela, que é muito clara, que tenha um fim de consumo, de lucro, de alguma maneira, ou seja, que tenha alguma troca. Isso, basicamente, se caracteriza a exploração sexual. Por que eu estou falando com a finalidade? Porque essa é a diferença entre exploração sexual e o que a gente fala de abuso sexual, que a gente ouve muito. O abuso sexual, normalmente, é aquele abuso que é cometido ou em casa ou fora de casa, que ele é feito ou por uma questão de dominação ou para satisfação de um desejo, seja de uma pessoa que tem pedofilia ou não, mas a exploração sexual ela se caracteriza por uma troca. Vou dar um exemplo muito claro. Uma criança ou uma adolescente vai na casa de uma pessoa adulta para ter relação sexual e de lá vai ganhar o mercado da família. Essa é uma troca comercial. Então, isso caracteriza a exploração sexual comercial. Quando a gente passa para a prostituição, a gente fala do trabalho na prostituição, a gente está falando de pessoas adultas, ou seja, pessoas com mais de 18 anos, legalmente, de pessoas que exercem atividade, que inclusive é uma atividade que está categorizada no pelo Ministério do Trabalho, então, pela classificação brasileira de ocupação, como atividade sexual, apesar de estar pendente uma série de regulamentação que seria necessária e importante para a profissão. Então, o que é importante nesse exercício? É um exercício de uma atividade livre que visa
o trabalho, ou seja, visa um reconhecimento posterior, seja financeiro no sentido monetário, seja de algum exercício de troca, porque nem sempre o trabalho é feito para um dinheiro específico, mas pode ser feito em troca de algum outro bem, por uma pessoa de livre e espontânea vontade. E, obviamente, sem exercício, quando eu falo livre e espontânea vontade, sem exercício de violência, grave ameaça, etc. Quando a gente fala dessa mesma atividade forçada, a gente pode falar, por exemplo, do conceito de trabalho forçado, que é um conceito, inclusive, determinado pela OIT, pelas convenções internacionais da OIT. O trabalho forçado, ele se caracteriza pela aquela obrigação de uma pessoa exercer uma determinada atividade laboral, por uma questão de ameaça, de não consentimento, de violência, de contenção no espaço, de retirada de documento. Então, isso que caracteriza o trabalho forçado, que pode ter a finalidade sexual, que aí é a grande diferença. E, por fim, a gente tem o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, que também se caracteriza pela não vontade daquela pessoa, ou seja, pela existência de uma vítima, porque aquela pessoa está sob violência, coação, algum tipo de pressão ou de ameaça para exercer. Então, o tráfico se caracteriza pelo deslocamento de uma pessoa de um lugar para o outro, dentro do território nacional ou para fora, ou de fora para dentro, para fins de exploração sexual. Então, de todas as situações que eu falei aqui, a única delas que é exercida com total liberdade, autonomia por uma pessoa adulta é exatamente o tema de hoje, que é o tema do trabalho sexual, do trabalho das profissionais do sexo e dos profissionais do sexo. Então, é importante deixar isso muito claro, que jamais pode ser confundido com a exploração sexual, que se refere à criança e adolescente, e que, inclusive, só para finalizar, é uma das piores formas de trabalho infantil. Pela Convenção Internacional 182 da OIT, que fala sobre trabalho infantil, uma das 4 piores formas de trabalho infantil é exatamente o tráfico para fins de exploração sexual ou o trabalho sexual forçado de crianças e adolescentes, e aí até os 18 anos. Muito obrigada, Thaís. Eu acho que você já deu uma balizada que eu acho que é super importante, né? A gente vê que nessa trajetória, nesse caminhar da luta contra o tráfico de pessoas, a gente encontra muitos profissionais que realmente confundem esses conceitos, né? E acha que tudo é exploração sexual, e a gente tem até coisas até piores de achar que existe prostituição infantil, né, que uma criança, uma pré-adolescente de 12 anos pode exercer livremente um trabalho de prostituição, que a gente sabe que está errado, que não é sempre exploração sexual, quando a pessoa tem menos de 18 anos. Então, acho que é muito importante a gente balizar esses conceitos para a gente saber do que a gente está falando. E o tema da live de hoje é da gente realmente falar dos direitos de profissionais do sexo, né? Você que está acompanhando a gente, olha a nossa playlist, a gente falou de exploração sexual de crianças e adolescentes, foi tema da nossa live. Eu acho que é importante voltar lá e procurar esse episódio, porque ele é complementar, porque hoje a gente fala de proteção do trabalho de pessoas adultas. E para continuar o nosso diálogo dessa noite, antes de tudo, eu quero fazer os agradecimentos da nossa família. A gente tem aqui uma grande família que todo dia tem acompanhado a gente, todas as noites aqui, cada episódio na verdade, um encontro, é muito bom esse chat, que a gente é a nossa forma de estar junto nesse momento de distanciamento social. E aí eu queria agradecer especialmente ao grupo que está lá em Pacaraima, em Boa Vista, trabalhando na linha de frente com os nossos irmãos refugiados da Venezuela, Noeline, Georgina, Luiz, Helene, Alex, eles têm se reunido para realmente acompanhar a nossa websérie. Muito obrigada a vocês que estão aí. A gente tem hoje aqui com a gente o Exército da Salvação, a Paróquia do Rio de Janeiro, o pessoal do Projeto Gaia da Asbrad, a Coetrai do Amazonas, o pessoal de Uruguaiana, o Grupo Mulheres pelo MIB, a Clarissa da Missão Paz, a gente tem a diretora da Asbrad aqui também, a Áurea, presente com a gente. Muito obrigada a você que está acompanhando aqui firme e forte essa nossa maratona. E dando continuidade ao nosso diálogo, muito obrigada, Thaís. 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 Muito obrigada,
Opa, desculpa, eu queria trazer a doutora Alzira, do Ministério Público do Trabalho, para complementar essa fala e falar, e aí, profissional do sexo tem direito trabalhista? Que coisa estranha para a nossa sociedade. Conta um pouquinho para a gente. Muito boa noite, Alzira. Microfone. Oi, gente, muito boa noite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer a minha colega Andréa Godin pelo convite de participar desse projeto, dessa websérie, para falar um pouquinho sobre tráfico de pessoas, em especial o direito das profissionais do sexo. Eu sou Alzira Melo Costa, sou procuradora do trabalho no Amazonas e durante quase 10 anos eu fui coordenadora da Cor de Infância aqui. E combatemos e enfrentamos várias vezes a questão dessa pior forma de trabalho, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje me veio um convite diferente, né, para falar sobre os adultos. E a prostituição, aquela exercida de maneira livre, consentida e por pessoas adultas, a pessoa tem sim todos os direitos trabalhistas. Seja ela exercendo, mesmo ela exercendo numa boate, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de julgados bem característicos de que a profissional do sexo sofreu um acidente de trabalho e foi pedir na Justiça do Trabalho o reconhecimento de todos os seus direitos, porque estavam presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, que era a habitualidade, prestação por subordinação, por pessoa física. Então, nós conseguimos que essa profissional do sexo consiga na Justiça os seus direitos. Mas e as profissionais da rua? Essa é uma indagação muito forte, viu, Grazi? E que indigna e choca a gente. Por quê? Porque ainda hoje a questão da profissional do sexo ela é vista com muito moralismo. Não se reconhece essas trabalhadoras, esses trabalhadores, que não são apenas mulheres, né? Nós temos alguns profissionais homens, e em sua maioria são transexuais, mas temos também homens, né, profissionais do sexo masculino, e que não se reconhece direito nenhum, salvo o direito de se aposentar, se e somente se ele recolher a sua previdência. Mas, em tese, eles teriam todos esses direitos, sim, Grazi. Perfeito, doutora. O tema é tabu e é a primeira vez no nosso chat, porque a gente vem, né, a gente está no 13º episódio e até aqui, mal ou bem, todo mundo que participa, a gente tem a mesma compreensão dos temas que foram abordados. Esse é o primeiro que a gente começa a ver que realmente é um tema complexo que divide realmente opiniões, e para isso que a gente está aqui, para a gente dialogar, mas a gente até brinca que a proposta da websérie não é produzir debate, igual tem, que o que normalmente debate, cada um tem que derrotar o inimigo nas suas ideias. A gente está aqui para dialogar mesmo, para ver as realidades que existem e produzir o final que a gente quer, que é a prevenção ao tráfico de pessoas. E para a gente chegar na prevenção do tráfico de pessoas, a gente precisa debater essas questões, né? E para complementar aqui o nosso debate, obrigada, Alzira, eu chamo a Cida, Cida, abre o microfone. A Cida é prostituta, ela é lá de Minas Gerais, ela é da Aspromig, da Associação de Prostitutas, ela vai se apresentar, e a Cida foi membro do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o CONATRAP, representando a Davida, no qual a gente pôde trocar por bastante tempo, e foi muito boa essa troca, e eu aprendi muito com a Cida. A gente tem que ouvir os profissionais do sexo e entender e ouvir deles qual a percepção deles com relação a toda essa história. E aí, Cida, eu já vou até jogar aqui para você, passar a bola, de um comentário que foi feito no nosso chat, falando que existe o movimento feminista, né, que eu citei, que entende tudo como exploração sexual, porque as relações sexuais mercantilizadas estão permeadas de machismo, violência de gênero. Então, eu queria que você começasse a falar desse teu posicionamento enquanto profissional do sexo, o que você pensa sobre isso. Muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, obrigada pelo convite. E, assim, eu vou começar com uma fala de uma filósofa feminista
que é a Simone de Beauvoir, que diz o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, ao longo da vida, você se torna a mulher dos seus direitos e a gente trabalha o nosso corpo da forma que a gente entende. E dizer que sou culta sim, feminista sim, respeita nossos direitos. E dizer também que esses comentários, né, do dia a dia, ele é bem polêmico mesmo, mas nós não entendemos dessa forma. Nós temos aí o Código, né, de Palermo, que colocou todo mundo no mesmo saco, no principal crítica é que as migrações do Sul para os países do Norte torna-se potencialmente criminalizável sobre o argumento de tráfico de pessoas, que, na verdade, tira o nosso direito de ir e vir. Que nós trabalhamos nessa questão. Eu trabalho no que eu quero, no que eu gosto, e o direito de ir e vir, seja lá onde eu quiser trabalhar, qual país eu quiser. Na verdade, trata-se de boa parte de casos de rede de pessoas que a migração de grupos ou indivíduos e que queiram também de torno direito, né? Não se mesmo traficante de pessoas, migrações, classificação de mitos de países do norte como os imigrados. Tendo em vista que 2017 a Anistia Internacional defende a discriminação da prostituição em todos os países, juntamente para promover ou consolidar melhores dias do trabalho para prostitutas, em especial prostitutas que migram para trabalhar. E também a discriminação em relação do trabalho no meio da prostituição. E nós temos aí uma regulamentação, né, que foi o Gabeira também, que veio fazer a primeira regulamentação. Depois teve o João Willis, que é a PL, né, 4211/2012, teve um protocolo. E as pessoas, elas têm mesmo esse preconceito, o estigma com nós trabalhadoras sexuais, seja ele de âmbito, principalmente, movimento feminista abolicionista, que não se deixa dar direito e não se deixa também criar política pública. Por isso, a violência cresce no mundo da trabalhadora sexual. A violação de falta de direitos humanos também, às vezes, contribui para isso. Pela questão do direito ao trabalho com dignidade, pela questão de estar onde queremos estar nesse momento do trabalho. Então, nós passamos para vários processos em vários âmbitos governamentais que também não dão nossos direitos, não veem nossos direitos. Então, tudo nesse sentido da vida tem que ter um direito à aposentadoria, ao direito privado das pessoas. Então, nós trabalhamos para ter esse direito. Nossas amigas também, trabalhadoras sexuais, hoje a Organização Nacional e Internacional trabalha pelo mesmo viés, pelos direitos humanos, pela saúde integral das mulheres e pela cidadania, e local mais digno ainda de trabalho. Então, nós também temos essa parceria, né, com a segurança pública, que tem que ver que nós temos direito, nós somos violentados também pelos órgãos, e a gente traz essa discussão. Cadê nossos direitos? Porque na eleição todos nós temos que votar, pagar imposto, e a política pública não chega até a gente. Esses deputados, né, todo o âmbito do parlamentar, da Câmara, seja ele no município, no estado ou no governo federal, a violação de direitos humanos. Tendo em vista que nós só temos uma política hoje, que é a CBO, Código Brasileiro de Ocupação. Nós podemos ocupar, mas aposentar não se dá essa legalização para que a gente tenha esse mesmo direito. Então, nós fica viés de uma violência, né? A violência contra a mulher, geralmente, ela está crescendo, e ainda mais nesse ponto de pandemia, que é a Covid, que não se dá direito às mulheres, mais vulnerável a gente ficou, e a forma de trabalho também da gente. Então, a gente precisa mudar esse quadro, a gente precisa dialogar com os órgãos, e esses órgãos também precisam de nos atender. Nós somos cidadãos brasileiros de direitos, e nós queremos nossos direitos, sim. Por mais que doa, seja um tabu. Então, existe o nosso corpo, nós trabalhamos com o nosso corpo, seja a profissão que for. Você tem que usar seu corpo para mantermos e mantermos também vivas, desse sentido de querer estar na vida, de querer trabalhar, e também está trazendo mais conteúdo
do direito mesmo, para nós, movimento de trabalhadoras sexuais, que está fazendo 30 anos que nós estamos na luta. Então, a Rede Brasileira, a CUTS, a articulação, nós lutamos pela mesma questão dos direitos, alcançar todos nós. Então, nós, trabalhadora sexual, prostitutas, putas, temos essa visão, lutar em prol dos nossos direitos, seja ela contra a violência, seja ela na violação de direitos humanos, seja ela em âmbito for. Então, nós temos aí também a questão da Anistia Internacional, que defende também os direitos, né, das prostitutas, a migração com respeito, direito, que às vezes é considerado como tráfico de pessoa e não é. Se eu tenho o direito de ir como outra profissão, eu estou indo sabendo o que eu estou fazendo, e não da forma que se pega o tráfico de pessoa nesse sentido. Muito, muito obrigada, Cida. Você não tem ideia do quanto que a nossa convivência no Conatrap eu aprendi com você. Você é uma das mulheres que mais me inspiram para compreender realmente que a gente tem que lidar com as diversidades, a gente tem que ouvir realmente diversos pontos de vista para formar a nossa compreensão. Muito obrigada por essas tuas falas iniciais. A gente está aqui mantendo o nosso público cativo, a gente tá mais de 200 pessoas logadas aqui, deu algum bug na contagem, mas a gente já ajeitou e a gente está mantendo, sim, a nossa audiência que a gente tem conseguido do nosso grupo cativo. Eu quero agradecer aqui, ó, a galera do Um Grito pela Vida, está aqui todo dia com a gente, as irmãs canosianas, o Odete do Amapá, a Jeane do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Pernambuco também está aqui com a gente, CREAS de Pacaraima, uma galera lá da linha de frente também aqui contando com a gente, agradecendo o debate. A gente tem que conversar sobre esses temas, então muito obrigada, Cida. E aí, Thaís, eu volto para você agora também já trazendo pergunta do nosso chat, que tem uma dúvida aqui. E quando envolve esse papel das cafetinas? E aí, se tem essa relação com cafetina, a gente pode falar que é prostituição ou exploração sexual? O que você fala um pouco sobre isso? Depende da relação. Eu até achei interessante que vocês estavam falando bastante do abolicionismo, né? Talvez seja bom a gente esclarecer, assim, que eu acho que tem 3 correntes quando a gente fala de prostituição no mundo, que é o abolicionismo, o regulamentarismo e o proibicionismo. E no Brasil, como em muitos outros países, a gente tem o chamado abolicionismo. Mas quando a gente fala em abolicionismo, não é, na verdade, o proibicionismo, né? Vou acabar com a prostituição. Significa eu não vou criminalizar a prostituta, mas eu vou criminalizar quem supostamente tira vantagem dessa prostituição, que é, na verdade, concretamente o que acontece aqui. O regulamentarismo, que hoje a gente já tem, por exemplo, na América do Sul, a gente já tem Equador, a gente já tem Uruguai, Bolívia, a gente tem fora Alemanha, Holanda. São países que estão prevendo exatamente o que a gente está discutindo, como regulamenta toda essa atividade e essa profissão. Então, atualmente, a gente falando de Brasil e de muitos países, a gente tem essa conduta abolicionista. Nessa conduta abolicionista, qualquer outra pessoa que esteja envolvida, ou seja, o cliente, quem a gente chama de cafetina, o dono da boate, etc., são criminalizados. Então, na verdade, no final das contas, você acaba impossibilitando o exercício da profissão de uma maneira livre, consentida e aberta, porque você criminaliza todas as outras esferas que estão relacionadas com a prostituta ou com o homem que trabalha na prostituição. Então, isso acaba sendo algo extremamente contraditório, né? E difícil de você trabalhar dentro de uma legalidade se você tem todas as outras pontas sendo consideradas ilegais. Então, hoje no Brasil, criminalmente, ou seja, legalmente, a cafetina estaria cometendo um crime. No entanto, se a gente for olhar o conceito do trabalho sexual, se você não trabalha na lógica abolicionista e trabalha na lógica regulamentarista, você pode ter, por exemplo, um empregador ou empregadora. Porque quando eu estou fazendo a mesma analogia com qualquer outro trabalho, seja o trabalho numa empresa, telefonista, qualquer advogada numa empresa, você tem alguém que está empregando e alguém que é empregada, que vai prestar o serviço. Essa relação ela não precisa necessariamente ser de exploração.
ela deve ser uma relação de manutenção e de garantia dos direitos. É para isso que a OIT existe com as regulamentações internacionais, que o Ministério Público do Trabalho existe aqui no país, para garantir que as relações de trabalho sejam relações justas dentro do trabalho decente, com liberdade e condições dignas. Mas quando você tem um cenário onde você não tem nenhum tipo de regulamentação, a tendência, ou pelo menos o perigo de você ter uma relação exploratória é muito maior, porque você tem muito menos a quem recorrer. Você não tem base legal para se colocar naquela situação e para dizer, bom, mas eu precisaria, quanto é o piso salarial, é mínimo, quantas horas de trabalho por dia, quais são os elementos de higiene, de segurança e saúde no trabalho, que obviamente tem que ter, né? Pensar que agora a gente está numa situação de pandemia. Obviamente que as prostitutas estão muito mais vulneráveis a se contaminar dentro do exercício profissional delas do que outros trabalhadores, e não tem a segurança, né, de uma previdência, de uma seguridade social, para que ela possa se manter fora desse risco em determinado lugar, ou ter, pelo menos, a instrução necessária de como que seja feito. Então, necessariamente, a existência de uma cafetina, estou chamando porque assim foi feita a pergunta, mas tem vários nomes e várias possibilidades, não necessariamente induz a exploração. Se houver uma regulamentação e houver direito, pode ser uma relação de empregador e trabalhador. Mas se não há regulamentação e pode haver, obviamente, fica uma situação muito mais vulnerável à exploração no trabalho quando você não tem nenhum tipo de fiscalização nem de regulamentação. Perfeito, Thaís. E eu acho importante a gente explicar. E aí eu já vou passar até para uma pergunta para a doutora Alzira, o que esse tema ele importa tanto para esse debate do enfrentamento ao tráfico de pessoas? Primeiro que o enfrentamento ao tráfico de pessoas, ele começa com somente reconhecendo as situações de exploração sexual como uma finalidade. Aqui no Brasil, a gente, por conta de lutas históricas, assiste o nosso episódio 1 da websérie para você entender de onde que se constrói a agenda, a gente tem essa trajetória de olhar o tema do tráfico de pessoas também para cadeias produtivas de empresa, para a questão da exploração do trabalho. Outros países não. Outros países hoje, quando você fala de tráfico de pessoas, é como se fosse sinônimo de exploração sexual. A gente até, quando a gente participa de fóruns internacionais, a voz do Brasil ela é sempre muito, muito bem ouvida, porque a nossa concepção ela já é muito ampla e a própria OIT tem estimulado o caso brasileiro para que os países olhem, porque também é muito fácil você olhar só para o tema da exploração sexual e não olhar, por exemplo, a participação de grandes empresas em cadeias produtivas que também geram o tráfico de pessoas. Tem interesse também de se olhar para esse tema. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é que, muitas vezes, profissionais do sexo, por serem profissionais do sexo, que não é crime, quando são vítimas de tráfico de pessoas, porque também pode acontecer, né, de receber uma proposta e tudo, quando se descobre que essa pessoa era profissional do sexo, a rede não atende, ou atende com muito preconceito, não garante direitos, porque falam aquela frase clássica que a gente que trabalha nesse atendimento já ouviu algumas vezes. Ah, mas ela era puta, queria o quê? Por isso é importante a gente trazer esse debate com muita calma, porque na prática, na vida real, o que acontece é uma dupla criminalização dessa população. Então, a gente que é uma rede que enfrenta o tráfico de pessoas, a gente tem que olhar com muito cuidado para isso. E aí, já passando incrementando esse nosso debate, eu queria perguntar para a doutora Alzira o seguinte, foi uma luta também para o reconhecimento da exploração sexual também como uma forma de garantia de direitos trabalhistas. A gente tem casos antigos, por exemplo, de fiscalização do trabalho, que foram em fazendas e ali reconheceram todos os direitos dos homens que estavam trabalhando e dentro do mesmo lugar tinham mulheres que estavam em situação de venda de prostituição, né, de exploração sexual, enfim. E ali
não foi garantido os direitos laborais para essas mulheres, porque não se considerava ali uma relação de trabalho. Por isso é importante a gente também olhar para essa questão, uma das razões também, é importante a gente olhar porque a gente garante direitos. O que a senhora tem para falar sobre isso? Então, Grazi, esse assunto, a prostituição, realmente é um assunto muito delicado. E eu queria fazer primeiro, antes de falar disso, uma colocação. A gente tem que distinguir o labor prestado pela prostituta da atividade ilícita. No Brasil, a exploração da prostituição de outrem é considerada uma atividade ilícita. Por uma interpretação jurídica, é que a gente faz essa dissociação e vai considerar aquela trabalhadora, e eu vou dar um exemplo bem para ficar claro, a trabalhadora, uma dançarina, uma acompanhante, uma garota de programa, uma prostituta que está numa boate e tem relacionamentos íntimos, a gente vai considerar essa pessoa uma trabalhadora e judicialmente a gente consegue, se o magistrado que for julgar tiver esse entendimento, porque nós não temos uma regulamentação específica em que pese o antigo Ministério do Trabalho e Emprego classificar a prostituição, que no caso ele colocou, acho que o tipo que eles colocaram lá foi até garota de programa, não, profissional do sexo, realmente, foi profissional do sexo e alguns equiparativos, né? Como uma ocupação, nós não temos regulamentação, mas juridicamente nós conseguimos acionar. Esse é o caso que uma prostituta pode ser considerada empregada. O outro caso é a prostituta que exerce as suas atividades na rua. Essa está numa situação ainda de maior vulnerabilidade, porque além de ser sujeita a todas as violências que nós sabemos que ocorrem, ela não vai ter a quem recorrer. Se ela recolher a sua previdência, que eu desconheço, qualquer prostituta que recolha, talvez a Cida até conheça, ela vai conseguir uma aposentadoria, desde que ela passe a recolher, ali eu acho que foi 2002, foi quando foi reconhecida essa ocupação, que ela conseguiria, recolhendo a previdência como profissional autônomo, ter a sua aposentadoria. Essa é uma situação. No que diz respeito à trabalhadora em tráfico de pessoas, esse é um outro ponto que nós temos que considerar, viu, Cida? O Ministério Público do Trabalho não é contra a prostituição em si. Foi um adulto, está com consentimento realmente livre, é consentido, foi adulto, o Ministério Público não tem como ser contra. Ele é um trabalhador igual a qualquer outro trabalhador, com a diferença que não tem nenhuma regulamentação. Agora, uma pessoa que se desloca aqui do Amazonas para São Paulo, sob a promessa que uma cafetina fala, não, você vai ser um artista, você vai vir para cá e tu vai seguir uma carreira ótima. E aí, a partir do momento que eu chego lá, eu pago a minha passagem, eu tenho que pagar, eu passo a ter uma servidão por dívida, eu passo a pagar pela droga que eu uso, pela comida que eu uso, e eu tenho que ter 30 relações, 40 relações sexuais por dia. Há livre consentimento nisso? Não, para o Ministério Público do Trabalho, a gente considera isso tráfico de pessoas. Existe uma relação muito tênue. A prostituta é livre, sim. Eu já sou uma profissional do sexo aqui no Amazonas, quero ir para São Paulo, já exerço a atividade, vou livremente, isso é uma coisa. Mas nós temos que sempre estar revisitando esses conceitos de consentimento livre, porque a gente não tem uma fórmula só, não acontece um caso só. Isso aí eu estou falando da profissional mulher. A gente tem uma série de outros profissionais e uma série de redes de aliciamento de jovens que estão ali se identificando, são homossexuais, têm o sonho de ser uma mulher trans e ver aquele sonho e falar, olha, vem para São Paulo, aqui você consegue colocar a sua prótese, você consegue fazer a sua feminização. E aí, quando aquela pessoa chega lá, ela descobre que aquilo é um engodo. Então, faz parte do tráfico de pessoas esse engodo, a enganação, usar artifícios. Algumas vezes, o explorador o traficante fala assim, não, mas ela vem dormir em casa, veio porque quis, mas nós temos casos, e são vários casos. Ano passado, o Ministério Público do Trabalho, juntamente com a Polícia Federal, participou de uma operação que foi bem marcada e bem divulgada, que foi a Operação Cinderela, onde era justamente de garotos que eram iludidos, né, de que iriam, e aí a gente tem também
jovens, né, adolescentes, 14 anos, muito novinhos, e iam iludidos que iriam conseguir a feminização, iriam seguir uma carreira artística, que iriam seguir, e no final das contas, o que a pessoa fazia? Traficava essas pessoas, colocavam elas numa situação de sujeição, de uma condição realmente extremamente decadente, para exercício da exploração sexual, sem que aquelas pessoas tivessem a liberdade de ir e vir, sem a liberdade de sair, e muitas vezes as pessoas pensam assim, ela só está sendo coagida se tiver uma ameaça física. Não, muitas vezes também há uma ameaça psicológica, há retenção de documentos, uma série de outras coisas. Perfeito. Isso que a doutora Alzira colocou é muito importante e a gente tem sempre que fazer esses recortes, né? Se a gente está falando aqui que profissionais do sexo podem ficar vulneráveis nesse universo, sendo profissional do sexo ou não, a gente sabe que as pessoas trans, especialmente as mulheres trans, sofrem ainda um duplo preconceito, né? Porque se a prostituta já não consegue ter esse atendimento na rede por ser prostituta, se você é prostituta e pessoa trans, aí, meu amigo, é considerado o pior do pior, do marginalizado que existe na nossa sociedade. Aí mesmo que essa pessoa não consegue o atendimento por conta de todo o preconceito que a sociedade tem. Então, é muito importante a gente ter um carinho e um olhar e um respeito para as pessoas trans, para as mulheres trans, para as meninas trans, nesse caso, das meninas que vão para São Paulo para fazer esse processo de transformação, e a gente sabe que tem redes, já foram identificadas, é um tema também muito importante para a gente lidar. Muito, muito obrigada, Alzira. E antes de passar para a Cida, só uma pergunta que veio aqui do chat. Alzira, você tem conhecimento de algum caso em que uma fiscalização obrigou um cafetão, uma cafetina, a assinar a carteira e garantir algum direito nesse sentido, considerando prostituição? Eu não tenho um caso de fiscalização, Grazi. Eu estava, inclusive, lendo, para participar aqui da nossa live, eu estava lendo um julgado onde não é o caso que você citou, que eu nem cheguei a falar, do caso da fiscalização, pegar o trabalho escravo, o trabalhador ser considerado o trabalhador do sexo masculino que estava lá fazendo as atividades degradantes, ter todos os direitos reconhecidos, e a profissional do sexo que estava lá não ter sido resgatada, em que pese ser caracterizada pelo nosso Código Penal como uma situação análoga de escravo também, né? Eu não tenho nenhum caso desse de fiscalização que obrigou a profissional o empregador a assinar a carteira da profissional do sexo. Nós temos um caso que foi bem emblemático, que foi de uma acompanhante, né, uma profissional do sexo em uma boate, e foi reconhecida a relação de trabalho. E temos outros casos também, inúmeros outros, de não reconhecimento, já que não há essa regulamentação, isso fica muito livre, né, a interpretação ser feita de uma maneira bem teleológica, com base nos fundamentos da nossa Constituição, da dignidade da pessoa humana, do livre exercício do trabalho, enfim, nós não temos, eu não tenho particularmente conhecimento, pode ser que até exista. Perfeito. Eu tenho conhecimento de casos, até em São Paulo, da fiscalização do trabalho e não consegui identificar num prostíbulo e não consegui identificar, caracterizar ali a questão da relação trabalhista por conta até da nossa dificuldade de legislação, mas que o dono do estabelecimento foi responsabilizado pelos trabalhos correlatos, porque além de fazer o trabalho sexual, ainda tinha servir bebida, limpeza, etc. E aí, pelos trabalhos correlatos, se conseguiu garantir os direitos, indenizações, etc. Tá vendo como é importante a gente debater? Porque, na prática, muitas vezes os operadores da lei, eles se veem amarrados, não conseguem garantir direitos se a gente não tiver a legislação condizente e o sistema de garantias. E aí, Cida, muito obrigada, Alzira, eu vou passar para a Cida. Opa!
Desculpa, Cida, e tem perguntas para você aqui no chat, falando para você comentar um pouco se profissional do sexo, já foi até citado pela Alzira, mas pediram para repetir, se profissional do sexo pode pagar aposentadoria, pode abrir MEI, como que fica essa relação, e como que está a relação de trabalho, as dificuldades com o agravamento com a questão da pandemia, se você tem conhecimento se esses profissionais têm conseguido receber o auxílio emergencial, para você falar um pouquinho. Então, Glaze, eu tenho até umas questões aí no que eu vi a doutora falando. Nós estamos falando também de uma questão aí, quando você vai trabalhar, eu, prostituta, eu tenho uma rede que eu sei onde possa estar, porque nós, na verdade, como trabalhadora sexual, uma que vai, outra que vem, a gente sabe onde está o erro e também aquela necessidade e a vulnerabilidade dos espaços. Isso é conhecido pela gente. Uma coisa é eu imigrar, sabendo o que eu vou fazer, né? E nesse espaço eu estar trabalhando. Outra coisa é eu ser uma balconista, ser convidada para ir para tal local, imaginar que eu vou trabalhar como balconista ganhando mais, chega lá, teve esse desvio. A mesma coisa é a questão da prostituta, quando ela está trabalhando, ela tem que fazer o trabalho sexual. Ali ela não pode ter nenhum desvio de função. Por exemplo, fazer faxina, fazer higienização de algum espaço que ela trabalha, mexer com drinks, isso é desvio de função, não é o trabalho sexual. Ela está desviando para uma outra função, embora esteja naquele local. Aí, acumulação de serviço, duplamente, triplamente, ao serviço. Então, ela tem que ser indenizada assim. Né? Outra coisa, como as pessoas estão perguntando, é os casos, né, desse trabalho laboral, como que é a questão da aposentadoria. Vamos por parte. O INSS nos reconheceu. E nem todo local, porque tem local que eu já tive colegas que foi tentar pagar o INSS e há um preconceito daquele servidor, daquele espaço, não reconhecer e dizer que não existe isso. Por outro lado, eu posso pagar meu INSS que está reconhecido. Por isso, eu preciso da regulamentação do trabalho. Uma vez não regulamentado, não me dá o direito da aposentadoria, porque não está especificado dentro ali da CBO o tempo de trabalho, como vai ser essa aposentadoria, o que vai levar essa aposentadoria. Então, você tem um acolhimento que a gente está, sim, nós temos pessoas que pagam INSS, e nesse momento de Covid, muitas estão pagando, mas o debate é para onde está indo esse dinheiro, como que vai ser devolvido para nós trabalhadoras daqui a um tempo. Porque a regulamentação não tem para falar nesse trabalho. Eu vou trabalhar 20 anos, pago meu INSS e daqui a pouco eu posso aposentar, igual tem a lei toda aí, formato 60, 65, até que foi alterado algumas coisas. Isso não é para o trabalhador sexual também. Porque se fosse, estariam falado nesse momento. Então, pagar eu posso, mas eu vou precisar de uma regulamentação. Tanto é que quando tem o INSS, eles não levam para LOAS, né? Pessoas que não pagam, mas tem gente pagando INSS. Como que vai ser essa regulamentação? Pelo menos o trabalho sexual está sendo recolhido. Isso é um discurso que a gente tem que imaginar e saber como que está sendo isso, né? Outra coisa é quando você viaja, né, que há, sim, trabalhos laborais, que a pessoa, a nível internacional, com as outras redes, né, de movimento de trabalhadores internacionais, que lutam pelo mesmo direito, e chegar lá nesse país, a lei é branda para todas. Então, se eu chego nesse país e ele não é regulamentado, ou ele não pode ter esse trabalho, as outras que estão ali vão ter uma penalidade daquele país. Eu entrando ali, que às vezes as pessoas não sabem a questão da legislação daquele país, eu até aconselho as meninas, né, todo mundo que viajar, saber qual que é a lei daquele local que você está indo. Porque quando a polícia me pega, ela vai levar, ela vai fazer
a mesma lei para aquele país que eu estou, se ali a punição de cadeia eu vou ter, se ali tem a punição interna geral, vai ser para mim também. E aí o que eles fazem? Eles me levam para aquele determinado local e vai querer me transportar falando que eu fui traficada. Eu fui sabendo do trabalho, eu estou de concordância. Quando eu chego lá, a lei do Brasil, com a lei internacional, ela é diferenciada do trabalho, como é encarado aquele país, e eu só consigo voltar para o meu país de origem se eu falar que eu fui traficada. E aí vai ficar todo o meu dinheiro naquele país, eu só volto com a roupa do corpo, né? E isso já foi debatido e a gente fala sempre com isso. Coisa diferente que se um trabalhador internacional vir para o Brasil, isso não vai pesar tanto para ele. Ele vai poder viajar com o dinheiro dele, ele não vai ser traficado, a menos que haja irregularidades, né, no passaporte. Então, também tem essa questão dessa legislação nacional e internacional. E hoje, a questão dos auxílios, hoje quem está voltando para o trabalho é que esse auxílio está em análise. Muitas mães não estão conseguindo pagar seus aluguéis, já estão sendo despejadas. Muito trabalhador sexual já caiu a renda. Muitas trabalham na rua e outros locais que não podem abrir devido à aglomeração. Então, pela aglomeração não está. O que a gente fica pensando hoje em dia, como está sendo esses locais que possam ter fechado, né? Com as garotas, porque também tem um local que fala que está fechado e às vezes não estão, a bomba que está gerando ali dentro com o vírus. Então, dizer que essa garota vai para aquele espaço, ela vai olhar o quarto dela, ela vai estar fazendo uma higienização, ela vai estar o álcool gel, ali também é o desvio de função. Não pode. Então, a gente tem que ver os funcionários desses locais, como a capacitação está sendo feita, até porque nós sabemos que é álcool gel e nós sabemos que tem medidor. Mas a gente fez uma capacitação de saber o que é febre e o que não é, porque o Covid também, às vezes, tem sem ter nenhuma reação à febre. Então, a redução de danos também, ela vai passar por esse processo, né? Então, as políticas públicas não vêm. E a vulnerabilidade, ela fica mais sensata. Então, quando você também vai trabalhar, que é uma coisa que futuramente pode estar sendo falada aí, que hoje não é ainda, né? O que a gente está atento é o serviço sexual virtual. Eu trabalhando ou com o meu cliente do outro lado, ou eu não trabalhando com a plataforma segura, porque esse vídeo também pode ser gerado, esse trabalho pode ser gravado, porque hoje o celular você pode estar falando, gravando e fazendo vídeos. A permissão é para o cliente e às vezes vai ser também voltada a filmes, voltada ao mundo sexual virtual. Como que hoje as pessoas estão pensando nessa proteção para essas mulheres que estão no sistema virtual? Porque eu já conheço essa plataforma, eu conheci porque a gente tem pessoas que trabalham, ela é paga, existe uma plataforma paga que você paga cartão de crédito e cai. Agora, e aquele que te oferece, que hoje deposita o dinheiro na sua conta, e você pode pegar o mesmo dinheiro depositado, que é a chamada que quando até na Casa Lotérica está pagando uma conta, se a pessoa tiver de má fé, ela faz um estorno. Então, tem também essas orientações, uma preocupação nossa, não só da rede, da associação, de saber qual a vulnerabilidade por estar num trabalho hoje virtual com as mulheres que, às vezes, sentem protegida e, na verdade, não vai ser uma proteção desse trabalho virtual. Também é caso de se pensar como vai ser feito daqui uns dias na rede social esse vídeo dessas pessoas. Então, são casos bem grandes. Acho que muito importante isso que você traz. A gente teve um episódio aqui que a gente debateu, que eu aconselho o pessoal a buscar o crime cibernético, né, o tráfico de pessoas como uma prática de crime cibernético. A gente sabe que no período de pandemia tem aumentado todo tipo de... É aquilo que a gente fala, né? A mente, para fazer o bem, a gente precisa se organizar. Agora, para fazer o mal, a tecnologia e a criatividade está super
super aí, né? Então, assim, pedofilia, abuso sexual, tudo tem sido muito utilizado pela internet, e até no caso de mulheres autônomas que querem trabalhar utilizando essas plataformas, como a Cida colocou, tem um monte de riscos aí envolvidos, e quem vai olhar, quem vai proteger, como que isso é feito, se o tema é tabu e a gente não pode conversar sobre isso, né? Muito obrigada, Cida. A gente já está aqui 10 para as 8, mas a gente está mantendo aqui a nossa audiência, todo mundo aqui comentando no chat. Eu quero fazer uns agradecimentos especiais aos nossos participantes dos episódios anteriores, que seguem aqui com a gente comentando no chat, a Liz, coordenadora da CONAET, a irmã Henriqueta, querida, está aqui com a gente lá desde a Ilha do Marajó, comentando aqui no chat também, falando da importância do debate. A Elisiane também está aqui, procuradora do trabalho, também está aqui com a gente. A Cristiane, que é também do Projeto Liberdade no Ar, também está aqui com a gente, aqui comentando no chat. Muito obrigada. A Beth, que é da Astral, eu estou até com a camisa da Astral hoje, que também participou aqui com a gente, falando da importância do olhar para a questão de gênero, também está aqui comentando, e ela faz um comentário dessa questão da exploração dos corpos, né, das pessoas trans, porque ela diz assim que se joga também muito para marginalização, porque os corpos já são marginalizados. Então, essas pessoas, elas acabam que o que servem para elas é o que há de mais marginal na sociedade. Muito obrigada, Beth, pelas suas colocações. O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Amazonas, Conselho Tutelar da Bahia, Comissão de Justiça e Paz, tá tudo, Irmãs Azuis do Maranhão, o Universo, Irmã Salvatoriana também está aqui com a gente desde sempre, enfim, o pessoal do Mundo Plural, que é o projeto da Asbrad de atendimento à população migrante, está aqui também em peso com a gente. Muito obrigada a todo mundo. E já fazendo os nossos encerramentos, eu queria passar para a Thaís, para você falar um pouco quais são os cuidados que a gente da rede, eu vou passar essa pergunta para as outras interlocutoras também, quais são os cuidados que a rede deve tomar quando a gente faz ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas, para que dessas ações não gere mais estigmatização, né? Que não é esse o propósito de ninguém que trabalha com enfrentamento ao tráfico de pessoas. Em 2016, que deixou mais claro a legislação de tráfico de pessoas, incluindo o tema da agressão, da violência, porque antes disso tinha uma discussão muito grande com o movimento das prostitutas, que era de exatamente todas as situações serem colocadas as pessoas como vítimas, as mulheres como vítimas. Então, existia uma vitimização do comportamento, como se a mulher não fosse dada o direito de decidir, né, ter uma atividade laboral que fosse atividade sexual. Para isso também é importante, tem tanta gente bacana assistindo, que bom, mas é muito importante também a gente diferenciar duas coisas, né, eu acho, inclusive para trabalhar com tráfico de pessoas. Uma coisa é quando a gente fala daquela situação que a gente fala do consentimento viciado. O que seria esse consentimento viciado? Eu não posso escolher uma atividade se eu não tenho escolha. Eu só posso escolher uma atividade se eu tenho alguma opção de escolha na vida. Se não é me dado nenhuma outra opção, eu basicamente estou fazendo aquilo que me restou para sobreviver. Que pode ser algo que me viole internamente, pode ser algo que não, que eu me adapte e que possa fazer isso de uma forma. Mas para nosso crescimento assim, de direitos humanos civilizatório, é importante que a gente tenha o direito à escolha. Então, isso é basilar quando a gente está falando. E isso afeta muito claramente a população de travestis e transexuais, sobretudo as mulheres trans e travestis. Porque tem algumas pesquisas ainda muito incipientes, a gente não tem tantos dados assim, mas que chegam a mostrar que para as mulheres trans, né, e travestis, você tem quase 80% sem outra alternativa de sobrevivência que não seja a prostituição. Então, isso não significa que é tráfico de pessoas, mas isso significa que é uma questão de mundo do trabalho, onde a exclusão e o estereótipo é tão forte que não permite as pessoas se capacitarem e terem seus sonhos, seus desejos e realizarem aquele trabalho que elas querem. Então, esse é um ponto. Agora, outro ponto importante que você me pergunta, quando a gente trabalha com tráfico de pessoas,
é muito importante não misturar os temas, ou seja, tomar muito cuidado de nunca colocar o corpo, né? Aí eu vou seguir a querida Beth, mas o corpo, a maioria das mulheres, mas homens, cis e trans, e muitas trans, como objeto vitimizatório sempre, como alguém que não tem capacidade de consentir e decidir sobre sua própria vida. Isso, às vezes, acontece com o nosso histórico patriarcal de dominação que a gente tem na construção do nosso país. Então, a gente sempre tem alguém que manda, né, e que diz o que é certo para você em termos de cultura, de postura, de decisão. Então, como é que eu digo? Como assim eu dei uma oportunidade para ela sair dessa vida e ela não quis? Quem disse que ela queria? Quem disse que ela tem que decidir pelo aquilo que você acha que é o certo da vida? Então, trabalhar com tráfico de pessoas, trabalhar com prostituição, exige muito da gente que a gente se olhe o tempo todo no espelho para a gente conseguir se resgatar dos nossos preconceitos que são alimentados desde todo um período histórico. Então, é importante colocar o tráfico como um crime, e num crime existe uma vítima que está sendo violada nos seus direitos, na sua integridade, na sua liberdade, e o exercício da prostituição, que eu estou falando de pessoas adultas que podem ter o direito de decidir e que têm que ter o direito à proteção. Nesse contexto de pessoas adultas, eu também tenho que tomar cuidado de olhar projetos e programas que mostrem e que perguntem: é isso que você quer, sua escolha? Ou você está numa sociedade que te estigmatiza tanto e que você está tão excluída que você não tem outra escolha de sobrevivência. E para isso eu preciso de programas e políticas que te dê possibilidade. Mas nunca entrar o componente moral de decidir que isso está errado. Porque é uma atividade consentida, livre de uma pessoa adulta. E isso, historicamente, foi colocado contra, especificamente, o corpo da mulher e o corpo da mulher trans, como algo que a diminui. Então, que não é reconhecido como trabalho, que não é reconhecido como existência, sequer reconhecido como uma potencialidade de decidir, de ter potencial de decisão. Então, é quase, eu diria, chegando no extremo, mas é quase, há alguns anos atrás, eu dizer que a pessoa não tinha responsabilidade total sobre os seus atos. É quase isso, é uma ideia de tutor, eu vou te cuidar, mas não necessariamente as pessoas precisam de cuidado, elas precisam de direitos. Tem uma diferença muito grande entre precisar de cuidado e precisar de direito. Eu acho que essa é a grande diferença. Olha, Thaís, muito obrigada. A Beth está aqui concordando com você em número, gênero e grau da importância que a gente tem de olhar as várias nuances, né? Acho que o que a Thaís coloca que é o ponto principal que a gente tem que olhar aqui, à luz do tema do tráfico de pessoas, há abuso da posição de vulnerabilidade, que é um tema que a gente super bate. É óbvio que se a pessoa está morrendo de fome, não tem outra alternativa, e ali dizer que é o único trabalho, se não tem outra opção, é um caso, é uma situação, a gente tem que olhar. Outra coisa são mulheres empoderadas, adultas, ou mulheres e homens, que desejam exercer esse trabalho. Então, assim, a realidade ela é muito maior, pensando em palhetas de cores, né? Nada é num tom e outro tom. Tudo na nossa sociedade tem várias nuances e a gente sempre tem que aprender a olhar para as diversas nuances, e o tráfico de pessoas é um tema tão complexo que ele permite a gente a fazer esses olhares. Muito, muito obrigada, Thaís, e eu quero agradecer também aqui, a gente está com a participação do Coronel Marcelo Brum, da Operação Acolhida. Muito obrigada por estar aqui acompanhando com a gente, debater a Operação Acolhida é o tema que a gente vai fazer na sexta-feira, a gente vai ter uma equipe aqui super preparada, debatendo exatamente esse ponto, o abuso da posição de vulnerabilidade em situações extremas. Então, muito obrigada, Coronel, que está aqui, e também da galera lá do Norte, a gente está com a nossa querida, super parceira, a Socorro de Pacaraima, que é do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Mulheres lá de Roraima também, uma super parceira que pega lá o firme nesse enfrentamento, está aqui com a gente está aqui com o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ceará, a querida Lívia, que vai estar aqui com a gente também na semana que vem, falando do atendimento em rede, a gente está aqui com a querida Alda também, que está acompanhando a gente, enfim, muito, muito bacana ter vocês aqui no nosso debate, passa super rapidinho. Cida, para as tuas palavras finais, o que você... E a Alzira, sem querer, eu passei para a Cida, eu vou passar para a Cida e eu fecho com a Alzira, tudo bem?
o que você gostaria de falar para o pessoal nas suas falas finais? Então, queria agradecer vocês e dizer que aqui a gente fez, junto ao Fundo Brasil Direitos Humanos e o Comitrat, que é o Comitê Estadual de Atenção Migrante Refugiada, Patriarca, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoa e Trabalho Estático do Comitrat. Nós fizemos uma cartilha devido à imigração ser grande no estado de Belo Horizonte, onde temos mulheres internacional, brasileiras e de vários outros países. Nós temos essa cartilha que a pessoa pode estar também adquirindo, né, nas redes, e aí é um trabalho mesmo junto ao CONATRAP, quando a gente estava nessa questão aí do conselho. Então, como conselheira hoje do Estado também, a gente tem essa cartilha junto ao Estado. E dizer também que a gente está com grande campanha, né, com as garotas, com as trabalhadoras sexuais, que não estão conseguindo manter muito a sua estar em vulnerabilidade e estar em casa. Então, para que elas fiquem em casa, use máscaras, álcool gel e também não tenha atenção no desvio de função, que ela pode processar os locais, sim, e deixar também, Grazi, se você permitir o pessoal, uma conta, né, que a gente está fazendo acolhimento, pedindo ajuda para esse público em espécie e também doações, cesta básica, kit higiênico, que também nós também estamos trabalhando com pessoas em situação de rua e centro pop, né? Então, é Caixa Econômica Federal, agência 0084, operação 013 e conta 53456-0, que a gente está transformando em cesta básica, kit higiênico, e estão levando mais comodidade e tranquilidade para essas pessoas. E agradeço a todo mundo, especialmente você. Muito obrigada. Muito obrigada, Cida. E eu passo para a doutora Alzira fazer seus comentários de encerramento. E pode nos seguir nas redes sociais também, a Prosmig, no Facebook e no Instagram, que a gente está lá. Perfeito, obrigada, Cida. Obrigada a você. Ô, Grazi, eu realmente só tenho a agradecer a você, agradecer a Andréa Godinho, uma vez, as minhas colegas de bancada aqui. É sempre uma satisfação muito grande conversar a respeito dos assuntos. E eu queria deixar, assim, uma mensagem final para os operadores de direito, para as pessoas que atendem na rede. É muito importante a gente ter esse olhar realmente da opção do trabalhador, dele querer ser um profissional do sexo, aquele livre direito do corpo, o exercício dele, sendo uma pessoa adulta, é uma coisa, e aquela situação de vulnerabilidade, de premência, que levam essas pessoas a única profissão que ela vai conseguir. Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar diferenciador e olhar esse trabalhador sempre procurando resgatar a dignidade dele, como uma pessoa completa, a par os nossos valores morais, né? Porque a gente não está aqui para julgar ninguém moralmente. Cada um tem o seu direito realmente de exercer livremente a sua profissão. Então, assim, muito, muito obrigada pela oportunidade, é uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigada. Eu quero agradecer muito, Cida, Thaís, Alzira. Eu acho que, assim, 1 hora é muito pouco para a gente debater esse tema que é tão complexo. A gente não tem aqui a pretensão de convencer ninguém, como eu disse, a gente não está aqui para debater, a gente está aqui para apresentar realidades que existem e despertar reflexão sobre diversos temas relacionados ao tráfico de pessoas, que essa é a nossa missão. Mas, assim, que a gente volte outras vezes para debater com mais profundidade esse tema, que tem muito o que a gente aprender junto, né? Eu acho que é importante da gente aprender e olhar as diversas perspectivas. Então, de antemão, eu quero convidar vocês para que a gente volte aqui em outro momento. A ideia é a gente transformar, depois que acabar essa websérie, da gente repaginar a nossa página do YouTube e transformar num canal permanente da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com outros formatos, outras entrevistas, dicas de conceito, dica de livro, filme, enfim, a gente está criando aqui para fazer um canal bacana, focado nessa nossa rede. Para a gente fazer isso, eu preciso de você que está acompanhando a gente, por favor, curta a nossa página do YouTube, é muito importante para a gente, participa, ativa o sininho, manda para todo mundo, pede para os filhos todos, os vizinhos todos, todo mundo, curte aqui essa página, porque isso é muito importante para a gente aumentar o nosso alcance de divulgação. Quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente até agora, essas 3 mulheres incríveis e inspiradoras
inspiradoras que trouxeram tanta luz nesse tema que é super complicado, não é um tema fácil, é um tema tabu, mas a gente precisa debater. Agradeço especialmente a todas as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, ó, desde o início, maratonando com a gente, muito obrigada. E amanhã a gente continua também nessa, é a mesma perspectiva, né? Quando o tema do tráfico de pessoas, às vezes, é utilizado para gerar maior estigmatização. Hoje a gente falou de profissionais do sexo. Amanhã a gente vai falar de políticas antimigratórias. Vocês sabiam que alguns políticos, a gente não precisa nem citar nomes, não dizem, não, eu vou construir um muro porque eu não gosto de migrantes, porque eu preciso de uma polêmica para me eleger. Eles dizem, vou construir muro, vou barrar migrantes para protegê-los do tema do tráfico de pessoas. Isso é certo? A gente amanhã vai estar aqui com um time super bacana falando da situação de brasileiros nos Estados Unidos, a gente vai contar dos centros de detenções onde tem brasileiros lá nos Estados Unidos, a gente vai falar da lei de imigração, a gente vai ter um refugiado aqui que está aqui no Brasil contando para a gente, será que o Brasil é esse país tão acolhedor assim? Como é que é essa questão da xenofobia? A gente vai falar de zonas de conflito, como é que funciona essa conexão entre o tráfico de pessoas e situações de guerra. Então, o tema amanhã é bem forte e eu conto com a audiência, eu conto com vocês. Muito obrigada, Cida, Thaís, Alzira, acho que foi uma noite muito linda e sigam com a gente, maratonando 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Muito boa noite, até amanhã. Tchau.